Pecadores apresenta um tipo de vampiro diferente dos vampiros tradicionais, mas ainda assim segue alguns detalhes dos vampiros tradicionais. Neste vídeo você entenderá tudo sobre os vampiros de Pecadores, como se espalham, como são mortos, se são imortais e muito mais. Vem comigo! Fala, Geeks! Como os vampiros se espalham? Você provavelmente tem uma imagem bem clara na cabeça quando ouve a palavra vampiro, né? Um ser sombrio, capa preta, esvoaçante, dentes afiados, pronto para morder o pescoço da próxima vítima. Uma visão popularizada por clássicos como Drácula, ou, mais recentemente, pelo aterrorizante Nosferatu. Mas o que Pecadores nos mostra é algo bem diferente e ainda mais perturbador. No universo de Pecadores, os vampiros não seguem o velho roteiro de ataque exclusivo ao pescoço. Claro, morder o pescoço ainda rola. É rápido, eficiente e continua sendo um jeito direto de acabar com a vítima e transformá-la em uma criatura das trevas. Mas o filme expande esse conceito, mostrando que qualquer mordida em qualquer parte do corpo pode ter o mesmo efeito assustador. Em cenas memoráveis, vemos a jovem Mary ser atacada brutalmente nas costas por Remick. E não para por aí. Com Brad, tenta mudar o braço de Smoke, provando que o caos pode começar de formas inesperadas. Outro detalhe que Pecadores introduz é ainda mais sinistro. Esses vampiros são quase vulneráveis. Tiros, facadas, pancadas, nada disso realmente importa. Eles sentem a dor, mas seus ferimentos não cicatrizam do jeito que vemos nos vampiros tradicionais. Eles continuam feridos, mas também continuam de pé, famintos e imparáveis. Os vampiros têm almas. Você já imaginou um universo onde os vampiros ainda têm almas? Pois é exatamente isso que acontece em Pecadores. Deixa eu te contar. Essa abordagem muda completamente o jogo. Ao contrário dos contos tradicionais, onde uma vítima de vampirismo vira uma criatura bestial ou um cadáver ambulante, em Pecadores, a maldição é muito mais cruel e muito mais trágica. Aqui, a transformação aprisiona a alma da pessoa dentro do próprio corpo. Ou seja, o vampiro ainda é, em grande parte, quem ele era antes, com memórias, com traços de personalidade e tudo mais. É como se estivessem presos entre a vida e a morte, sem poder seguir adiante. Quem explica tudo isso é Anne, a personagem que, aliás, é especialista em magia, voodoo e tudo o que envolve o sobrenatural. Ela revela que, tirando alguns detalhes visuais, como a íris completamente negra, os dentes afiados e a ferida de mordida, seria praticamente impossível reconhecer que alguém virou um vampiro. E é exatamente essa habilidade de se camuflar que torna os vampiros de Pecadores ainda mais perigosos. Eles conseguem se filtrar nas vidas das pessoas, se passando por quem eram antes. E aí, basta um descuido, um momento de confiança para que a maldição se espalhe. Inclusive, Pecadores honra uma das tradições clássicas do vampirismo. Aquela regra que ficou famosa em histórias como Drácula. O vampiro precisa ser convidado a entrar em um lugar antes de poder atravessar a porta. E como eles ainda se parecem tanto com quem eram antes, conversar alguém a fazer esse convite se torna muito mais fácil e mortal. Um exemplo, quando Combret tenta entrar no clube Juke e simplesmente não consegue. E esse detalhe aparentemente pequeno é o que faz Smoke, Anne, Sammy e o resto dos sobreviventes ligar os pontos. Eles percebem que estão lidando com algo muito maior e muito mais sinistro do que imaginavam. Formas de matar os vampiros. Você já se perguntou qual é o verdadeiro jeito de eliminar um vampiro em Pecadores? Pois é, por mais que eles pareçam indestrutíveis, existe um caminho certo ou melhor. 2. Assim como nas clássicas histórias de Drácula e Nosferatu, Pecadores respeita várias tradições. Itens como prata, água benta e até o bom e velho alho causam dano sim, mas nada que realmente termine o serviço. Esses truques só deixam marcas, queimam a pele dos vampiros. Mas não pense que isso vai eliminá-los de continuar a caçada. Quer um exemplo? Tem uma cena em que Smoke dá um tiro a queima-roupa em Mary. E sabe o que acontece? Ela simplesmente se levanta e sai correndo do Clube Juke como se nada tivesse acontecido. E não para por aí. Smoke explode o pescoço
e uma cidade inferior de Combret. E adivinha, o vampirão ainda se ergue como se tivesse tomado apenas um empurrãozinho. Ou seja, balas, golpes, explosões, nada disso derruba de vez essas criaturas. Para acabar com o vampiro em pecadores, você precisa fazer de forma tradicional e certeira. Estaca de madeira no coração ou explosão direto à luz do sol. A luz do sol, inclusive, é devastadora. Quando o vampiro é atingido pelos primeiros raios, é um espetáculo. Eles simplesmente entram em combustão e se desintegram em chamas. Agora, a estaca. A estaca é mais discreta. Quando alguém crava uma estaca no coração de um vampiro, não espere grandes explosões ou dramatizações exageradas. O peito do vampiro simplesmente espirra sangue e ele cai morto, como qualquer mortal perfurado dessa forma. E é claro, alguns vampiros não vão embora tão facilmente. Remick, um dos mais poderosos e antigos, precisou de 2 métodos combinados. Smoke perfura seu coração e ainda o expõe à luz do sol. O resultado? Uma morte tão intensa que parece uma espiral de chamas selvagens consumindo tudo ao redor. E história dos vampiros. Remick é muito mais do que apenas mais um monstro da noite. Ele é o responsável por desencadear o caos no Krubejuk. E sua chegada marca o começo de uma verdadeira epidemia sobrenatural. No início, Remick se apresenta como um típico sulista americano. Sotaque carregado, aparência comum, tudo para não levantar suspeitas. Assim, ele consegue entrar facilmente na casa de Bert e Johan. Só que por trás daquela fachada simples se esconde algo terrivelmente antigo e faminto. Quando a máscara de normalidade cai, Remick mostra sua verdadeira forma. Olhos vermelhos como brasas, dentes afiados como navalhas, e garras que substituíram suas unhas humanas. Um ser feito para caçar. E é aí que as pistas sobre a sua verdadeira origem começam a surgir. Durante o momento, Remick dança ao som da clássica rock and roll de Tubrinde. A música irlandesa não foi só escolhida por acaso. Revela que, apesar do disfarce sulista, Remick é na verdade da Irlanda. Seu sotaque verdadeiro também escapa quando ele larga a farsa, deixando claro que suas raízes são muito mais antigas e distantes do que aparentava. Mas quão antigo Remick realmente é? Bom, tudo indica que ele carrega mais de 600 anos de existência. Se pensarmos bem, isso eu coloquei no mesmo nível dos vampiros mais primordiais da mitologia. Não é à toa que suas habilidades são tão superiores à dos outros vampiros que cria. Ele consegue levitar ou se voar. E suas garras e dentes são ainda mais assustadores do que os dos novatos. É como se Remick fosse um dos originais. Talvez não o primeiro de todos, mas certamente entre os primeiros filhos da escuridão. Os vampiros são imortais. Imagine viver para sempre, sem envelhecer nem um único dia. Em Pecadores, o filme mergulha fundo nesse conceito e deixa uma coisa bem clara. Os vampiros são, sim, verdadeiramente imortais. Durante a trama, conhecemos Remick, um vampiro que já tinha impressionantes 600 anos na época dos eventos principais do filme. Isso por si só já seria uma prova poderosa de que essas criaturas da noite podem viver eternamente, congeladas no tempo desde o momento da transformação. Mas Pecadores ainda reserva uma surpresa especial para quem fica até depois dos créditos. No epílogo ambientado em 1992, cerca de 60 anos após a noite do Krubejuk, encontramos Semimur, agora um idoso, ainda brilhando nos palcos, encerrando uma carreira que se tornou lendária no mundo da música. E exatamente aí que Stack e Mary reaparecem, vestindo roupas estilosas dos anos 90, mas o mesmo rosto jovem de décadas atrás. É como se o tempo tivesse simplesmente parado para eles. Esse momento confirma de vez. Não é preciso ser um vampiro super poderoso como Remick para alcançar verdadeira imortalidade. Enquanto não forem atravessados por uma estaca no coração ou expostos à luz do sol, todos os vampiros parecem destinados a viver eternamente. Essa revelação não só aprofunda ainda mais o universo de Pecadores, como também deixa a porta aberta para possíveis continuações. Agora comenta, o que você achou da forma como Pecadores apresenta os vampiros? O que você achou dos vampiros de Pecadores? Comente e se inscreva no canal ativando o sininho.
Assim você não perderá os próximos lançamentos da cultura pop que você verá no canal. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!